Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar nossa aula de programação orientada a objetos, ok? Agora nós já estamos na unidade 5. Meu nome é Edivar Saliba Júnior e eu sou professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. Mais uma vez eu falo para vocês, tá? Se vocês ouvirem cachorros latindo, ovelha balindo, gato miando ou galo cantando, fiquem tranquilos, tá? Minha casa é assim mesmo, cheia de animais, tá? Bom, vamos lá, sem mais delongas. Essa é uma aula muito tranquila, muito simples e assim, rápida, tá? 5 slides, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Nós vamos falar sobre passagem de parâmetros, tá? E a passagem por valor em si, ok? Lembrando que passagem de parâmetros nada mais é do que quando você cria uma função numa linguagem de programação, né? Essa função pode ou não receber valores externos. Se ela tiver dentro da assinatura dela variáveis, né, então quer dizer que ela recebe valores externos a ela. Se ela não tiver nenhuma variável, então é uma função que só produz um valor e coloca alguma coisa, externaliza esse valor produzido, né, dentro dela de alguma forma, ok? Muito bem. Então, sobre passagem de parâmetros, né? Em se tratando de passagem de valores por parâmetros, vale lembrar que existem dois tipos básicos nas diversas linguagens existentes no mercado, ou seja, a passagem por valor e a passagem por referência. Por exemplo, a linguagem C, a linguagem Pascal, ambas aceitam esses dois tipos de passagens, tá? Por valor e ou, né, por referência, tá? Agora vejam bem uma coisa, a linguagem Java, que é a linguagem que nós estamos estudando aqui na programação orientada a objetos, né? Ela não permite que o programador escolha o tipo de passagem, ok? Então ela é mais rígida um pouquinho em relação às outras linguagens, né? Nas outras linguagens, nessas que eu mencionei, por exemplo, né, C e Pascal, o programador define, né, se o parâmetro da função vai ser por valor ou por referência à passagem, tá bom? Agora aqui não, aqui é fixo. Então vejam só, a passagem por referência, okay, em Java, ela vai ser feita toda vez que o parâmetro da sua função for um objeto, ok? Sempre que você passar como parâmetro da função um objeto, então essa passagem vai ser por referência. E sempre que você passar o parâmetro da sua função como sendo um tipo primitivo, int, float, double, etc., né? Então a passagem vai ser por valor, ok? Então essa é a definição de Java, ponto final, né? E vocês estão vendo essa figurinha aí animada, ok? Onde a gente pode ver o seguinte, quando eu tenho uma passagem por referência, né, o pass by reference, né, a variável externa que eu passo para dentro da função, né, o que acontece com ela dentro da função acontece com ela fora da função. Vejam que a xícara de café, né, ó, que eu passo para dentro da função fill cup por referência, ela é enchida, né, dentro da função e externamente também ela sofre o enchimento, vamos dizer assim, ok? Se eu passar por valor, né, só para relembrar o conceito aí, então uma variável que é passada por valor, ela pode ser enchida, né, dentro da função, mas a variável externa não sofre o que a variável internamente da função sofreu, tá? Ou seja, ela não tem esse reflexo lá fora, né? Muito bem, então é isso que essa figurinha animada aí está representando nesse slide, ok? Então só para a gente concretizar o conceito aí para vocês, né? Passagem por referência em Java é sempre que for passado um objeto, ok, para uma função. Passou um objeto para uma função, automaticamente é passagem por referência. Passou uma variável primitiva para a função, automaticamente é passagem por valor, ok? E não tem como mudar isso, certo? Ponto final. Muito bem, então assim, vejam que o conceito é super simples, né? O programador não tem como escolher realmente, é isso aí e acabou, tá? E pronto, não temos mais nada o que falar, tá? Esse slide aí só está confirmando o que eu acabei de falar para vocês. Olha só, tipos primitivos, né, int, char, float, etc., é feita uma cópia do valor, né, para o parâmetro do método chamado,
ok? Então aí, ou seja, acontece realmente a passagem por valor, né? Objetos é feita uma cópia da referência do objeto, ou seja, um endereço de memória, né? E é isso que é a passagem por referência, tá? Para o parâmetro do método chamado. Então, isso quer dizer que, né, qualquer alteração efetuada no objeto dentro do método que o recebeu como parâmetro será refletida no objeto fora do método, ok? Bom, e é isso, tá? Não tem mais nada a dizer sobre passagem por referência e passagem por valor. Java simplificou as coisas bastante, né? Não deixando aí o programador fazer a escolha por si só, tá bom? É isso então. Vamos agora um exemplo que eu vou fazer aqui para vocês usando o Eclipse. Bom, já estamos aqui no Eclipse, né? Então agora vamos lá ao exemplo de passagem por parâmetros. Para a gente relembrar então, eu vou criar um projeto novo, tá? Ó, New Project. Aqui ele está me pedindo para escolher o tipo de projeto, né? Já está aqui em Java Project, ok? Next. Tem que dar um nome para o projeto. Vamos colocar aqui passagem por parâmetro, né? Passagem de parâmetros. Muito bem. Aqui eu vou salvar onde eu tenho meu workspace, tá? Eu já mostrei isso para vocês em aulas anteriores, então não vou entrar em mais detalhes sobre essa tela, tá? Aqui é só a gente pedir para don't create, né? Abrir Open Java Perspective, sim, pode abrir a perspectiva Java de programação, né? Que ela estava na depuração, ok, muito bem. Já estamos aí, nosso projeto já está criado. Vou dar uma encolhidinha aqui para ficar mais visível a parte de código, ok? Na verdade, ainda não, né? Tá aqui, ó. Tá? Vou criar então aqui uma classe principal. Um pacote primeiro, né? Pacote, tá? Que eu vou chamar de principal. Só para ele não criar aquele pacote default que a gente já viu a criação dele, né? E agora eu vou criar uma classe. Uma classe que eu vou chamar de main, que também é principal, né? E já vou pedir para criar também um método main lá dentro dessa classe, ok? Lembrando que a classe sempre com inicial maiúscula, ok? Muito bem. Então temos aí o nosso método principal, que é o que a gente precisa, ok? Ok, então vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma simulação aqui de passagem por referência e outra de passagem por valor, tá certo? Muito bem. Para passagem por referência eu vou precisar de um objeto, então eu já vou criá-lo aqui de uma vez. Vou criar uma nova classe que eu vou chamar de objeto, tá? Objeto, porque ela não vai ter Não, vamos chamar de carro, né? Pode ser, carro, ok? Ou, melhor, aluno. Classe aluno. Vamos criar 3 parâmetros. Private, string nome, private, só 2, tá? Int matrícula. Joia. Ok, tá ótimo, tá? Vamos criar aqui os métodos getSet e o nosso construtor, né? O construtor. Não é isso que eu quero, não. Eu quero outro, né? Construtor source using fields. Isso, beleza, né? Vou select all aqui, generate, joia. Então já temos aí o método construtora, tá? E eu vou pegar os métodos getSet aqui pra gente trabalhar com eles. Source, getters and setters, né? Todos. Pronto, já está aí. Geramos os getters and setters, né? Para quem não está assistindo essa aula aí e não assistiu as anteriores, tá? Eu já mostrei como gerar tudo isso aqui, tá? Tintim por tintim, tá? Ou seja, passo a passo, ok? Que eu fiz aqui rapidinho, só para não perder tempo mesmo. Então, quem não viu as outras aulas anteriores e está curioso em relação a isso aí, quer saber mais, assista as primeiras aulas que eu já mostrei como faz isso tudo aí, tá bom? Por isso que eu estou passando um pouco mais rápido, porque senão a aula fica chata também, né? Vamos lá então, olha só, voltando para a classe main. Então agora eu vou fazer uma simulação de passagem por referência, outra de passagem por valor, ok? Muito bem. Bom, para a gente fazer uma simulação de passagem por referência e por valor, a gente precisa de uma função, né? Então, o que vai acontecer?
eu tenho que criar essas funções. Como eu estou na classe principal, a gente vai lembrar aí que para eu criar uma função aqui, ela sempre vai ter que ser estática, né? Muito bem. Então vamos lá, static. Okay. Vou criar uma função aqui para somar dois números, tá? Primeiramente, então float, ok? Soma e vai receber um float A ou V1, né? Valor 1, tá? E um float V2 aqui, ok? Muito bem, tá? E eu vou dar simplesmente um return aqui, né? Vou criar uma variável internamente aqui, só para a gente poder acompanhar, tá? Float total, ok? Não seria necessário, claro, tá? Mas total recebe V1 mais V2 e return aqui, né? Total. Muito bem, nossa função está criada, ok? E agora eu vou fazer uma outra função aqui, tá? Que vai ser public static void, tá? Não vai retornar nada, ok? Eu vou falar assim, eu vou chamar ela de altera, ok? Nem de altera, vou chamar ela de cadastra, tá? Cadastro. Muito bem, e ela vai receber aqui um objeto do tipo aluno, tá? Vou chamar ele de all, ok? E vou falar assim, olha, all.set nome vai receber Paulo ou Aline, ok? E set matrícula, né? Matrícula vai receber, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, matrícula inteira, né? Beleza, ok, tá? Só isso que a função vai fazer, mais nada. Agora voltemos aqui à função principal, tá? Que é o nosso objetivo aqui. A função principal nossa, deixa eu diminuir aqui. A função principal nossa vai fazer o seguinte: primeiramente, eu vou criar duas variáveis aqui, tá? Int A recebendo 10, B recebendo 20, ok? E tot, né? O resultado sem receber nada, ok? Vou criar aqui uma variável do tipo aluno, né? Vai virar um objeto. Vou chamar de aluno, tá? Recebe new. Veja que eu vou usar o método construtor aqui, né? Que tem campos, passando o nome Paulo, ok? E a matrícula 54321, ok? Não, vou colocar, fica mais 1, 2, 3, 4, 5, aí, 4, 4, 4, 4, 4, joia. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir o objeto aluno, né? Aluno. Opa. Vamos fazer assim, né? Uma firulinha aqui, né? Ai, você gosta de umas firulas, né? Valores, objeto aluno, né? Eu acho que fica interessante, né? E assim, se você vai fazer uma coisa, faça bem feito, né? Sempre, ok? Sempre que você for fazer algo, faça bem feito, seja o que for que você for fazer. Então, aluno, né? Ponto get nome, tá aí, ok? E matrícula, né? Vou chegar o outro aqui também para frente para ficar alinhado aqui, fica mais elegante, né? Aluno.get matrícula, joia. Então, olha só, vejam que eu vou criar o objeto aqui, né? E imediatamente vou imprimir os valores do objeto, ok? Vou criar ele aqui com o nome Paulo e com a matrícula 44444, tá? Muito bem. E agora, né, eu vou fazer o seguinte: vou chamar a função cadastra, tá? E vou passar o meu objeto aluno, né? Aluno, ok? Ponto e vírgula, tá? Aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Ctrl C, Ctrl V. E aí, inclusive eu vou colocar isso aqui, ó, /n, tá?
Saltar duas, eu não vou saltar uma linha só, tá bom, né? Novos valores, ok, de aluno, tá? E a nossa, então essa daqui, ó, será a nossa passagem por referência, né? Então vou até colocar um título bacana aqui para ela também, tá? Como firula, 1, 2, 3, 1, 2, 3, passagem por referência. Veja que eu não estou especificando o tipo de passagem, vai ser tudo feito automaticamente, tá? Pelo Java, ok? Muito bem. E aqui eu vou soltar uma linha também, né? /n. Muito bem. E aqui agora eu vou copiar isso aqui, porque agora nós vamos fazer a nossa passagem por valor. E aí eu vou fazer aqui, ó, /n, passagem por valor, tá? Então, passagem por valor, eu criei duas variáveis aqui, né? Já atribuí valores para elas, né? Aqui, ó. Vou até passar elas aqui para baixo, que não faz sentido elas ficarem em cima, né? Então vou colocar elas aqui, ó. Ok? Estou mais próximo do código aqui. Então tá aqui as variáveis. Eu vou fazer o seguinte, olha. Detalhe, né? Bom, tudo bem. Vamos fazer dois testes então, olha só. Resultado recebe soma de A e B, ok? Mas aqui a gente está vendo que realmente, né? Tá com um errinho aqui, tipo incompatível. Sim, eu coloquei como int. Ah, sim, claro, né? Resultado não pode ser inteiro, né? As variáveis podem, não tem problema, tá? Mas aqui, ó, resultado tem que ser do tipo float. Na verdade, eu vou colocar tudo como float, ok? É mais fácil aqui, porque o que a gente vai fazer, né? Não sei que vai ser diferente, então beleza. Ok. Então, tudo bem, tá? Ó, a função recebe dois valores do tipo float e retorna, né? Faz a soma aqui dentro e retorna. Ok? Mas para vocês verem que não vai ficar como referência, né? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, olha. V1 recebe o valor que ele já tinha mais 10, né? Então, V1 tem 10, né? Porque eu estou passando o ar aqui para V1, né? Então, na verdade, o total vai ser 40, ok? E aqui, logo abaixo a função, tá? Eu vou imprimir o seguinte, olha só. Vou pegar aqui já de uma vez, um Ctrl C aqui também, né? Ctrl C, Ctrl V. E você também gosta de dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Adianta, né? Adianta para todo mundo. Então aqui eu vou colocar o seguinte, olha, resultado da soma, né? Então vejam que eu vou imprimir aqui, ó, o resultado mesmo, tá? Resultado. Pegando a variável resultado, né, o valor dela, tá? Resultado. E vejam que eu mexi, né, no valor da variável A, ok? Somei mais 10 a ele, né? E variável A, ok? Vou colocar o valor de A aqui, ó. Vocês vão ver que não vai ter alteração, tá bom? Vejam que, vou colocar B também, né? Ctrl C, Ctrl V, ok? A gente vê que não teve alteração e ainda assim, né? Eu vou fazer até o seguinte, olha aqui, ó. Eu vou botar o resultado para baixo, porque a gente vê o valor de A, o valor de B e o valor do resultado. Bom, muito bem, prontinho. Então esse aí é o nosso exemplo, vamos entender o código agora, tá? Então veja que eu criei uma classe aluno, ok? Com apenas dois atributos, nome do tipo string, matrícula do tipo inteiro, ok? Certíssimo. Um método construtor, né, que recebe o nome e a matrícula, certo? Esse super aqui é dispensável, né? Posso tirar ele aqui, ok? Eu tenho os métodos get e set para os dois atributos, só isso, ok? Na classe principal aqui agora, então o que eu fiz? Eu criei um objeto do tipo aluno, com o nome de Paulo, e a matrícula 44444, né?
Na verdade é muito 4, né? Eu vou colocar só 1, 2, 3, 4 aqui, quer ver? Fica mais fácil até pra gente ler, ok? E aqui, cadê? Ah, sim, aqui embaixo, né? 1, 2, 3, 4, pronto, beleza, show. Então, 4, 4, 4, 4, tá? Paulo, 4, 4, 4, 4. Agora, aqui eu vou simular a passagem por referência, ou seja, eu criei um objeto aqui nessa linha, né? Já colocando aí para ele valores, ok? Então, imediatamente eu mando imprimir os valores que estão naquele objeto, certo? Tem que imprimir aqui Paulo, né? E matrícula 4444, ok? Muito bem. E logo abaixo eu chamo a função cadastro, que ela vai alterar o valor do objeto que ela recebeu aqui, ó, né? Com o parâmetro, tá? Está recebendo um objeto aluno com parâmetro. Ela vai alterar os valores desse objeto que ela está recebendo lá dentro, para a Aline 1, 2, 3, 4, né? Muito bem, então aqui embaixo vai ter que ser impresso Aline 1, 2, 3, 4, para a gente ver que mesmo sem eu falar que isso aqui é uma passagem por referência, né, vai acontecer a passagem por referência, tá? Por que vai acontecer a passagem por referência? Porque eu não estou imprimindo o objeto aqui dentro, eu estou imprimindo ele fora, certo? Eu passei ele aqui como parâmetro da função, né? E aqui eu estou imprimindo ele de novo. Eu imprimi ele antes e depois de eu passar para a função, tá? E aqui eu criei as variáveis A recebendo 10, B recebendo 20 e a variável resultado sem nenhum valor, né? E agora vamos simular a passagem por valor, onde eu chamo a função soma e passo A e B para ela, e ela vai me devolver o valor aqui da soma para resultado. Porém, dentro dessa função, né, a gente pode ver o seguinte, ó, ela recebe o A aqui no parâmetro V1 e o B no parâmetro V2. Quando eu entro dentro da função, V1 recebe mais 10, né? Ou seja, ele já tem um valor 10, né? Que ele vai ter o valor de A, ok? 4 aqui, né? E então ela passa a ser 20. 20 mais 20 vai dar 40, então ele vai retornar aqui para resultado 40, eu vou imprimir aqui, né? Ele vai retornar 40, ok? Então a função vai retornar 40 para o resultado, e eu vou imprimir o resultado aqui, vai ter que estar com 40. Porém, A vai ter que estar com 10 e B vai ter que estar com 20, certo? Ainda. Por quê? Porque como esses são tipos primitivos, a passagem não é por referência, é por valor, né? E como eu falei para vocês lá nos slides, isto é automático, tá certo? Muito bem, então vamos executar agora e ver o resultado, ok? Executando. Tá aí, ó. Vou chegar um pouquinho para cá, tá? Só para a gente acompanhar o código aqui, ó. Olha só, certíssimo, ó. Como eu falei para vocês, ó, a passagem por referência, ó, Paulo, né? 4444, aos novos valores aí, ó, Aline 1, 2, 3, 4, tá? E vejam que os tipos primitivos, né? Quando eu usei o objeto, ó, foi passagem por referência, tá? Automaticamente. Quando eu usei os tipos primitivos, né? Variáveis tipos primitivos, ó, o A continuou com 10, o B continuou com 10 e o resultado com 40 aí, com 40, ok? Muito bem, e assim nós concluímos então aí a questão de passagens de parâmetros em Java, tá? Lembrando mais uma vez, só para fixar, toda vez que você estiver usando um objeto como parâmetro de uma função, automaticamente a passagem vai ser por referência. Toda vez que você estiver usando variáveis primitivas como parâmetro da função, a passagem vai ser automaticamente por valor. E ponto final. Terminamos por aqui então. Espero que todos tenham entendido, ok? Vamos continuar estudando o nosso Java aí, tá bom? Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.